Hello, bom dia, como é que vocês estão? Bom dia, talvez boa tarde, talvez boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso canal, Adore CGR, para mais uma lição da Escola Sabatina. Eu estou com saudade de vocês, faz tempo que a gente não vê a lição junto, e nós estamos agora na lição 4 desse terceiro trimestre já. Estou aqui com uma galera legal. Qual o nome? Quem é que está aqui comigo hoje? Daniel, Daniel. E qual a idade, Daniel? 13 anos. 13 anos. E lá na ponta? Rebeca, 13 anos também. Rebeca, 13 anos. E nessa lição, qual o título da lição dessa semana? Cercado e dominado. Cercado e dominado. Essa lição, a lição desse trimestre, ela começa acompanhando um cara chamado Jeremias, o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, ele passou por diversos reis, ele foi profeta durante bastante tempo. E depois dele passar por outros reis aí durante essas lições, agora chegamos à lição 4, que ele está com qual rei? Zedequias. Zedequias. E aí, Zedequias foi um rei bom, um rei mau, nessa nossa aventura aí de um monte de reis que a gente passa aí pela Bíblia, foi um rei bom ou mau? Ele foi um rei mau. Foi um rei mau? Por quê? Vamos lá, Jeremias, eu já falei para vocês que era Jeremias. Jeremias era um profeta, tal. E Zedequias, quem era Zedequias? Ele era um rei. Era o rei. Um rei mau. E qual Não dá pra foi? dizer que ele era um rei mau, porque assim, ele foi mais influenciado do que ele fez suas escolhas. Porque ele meio que fez a maior parte das suas escolhas por causa de influência de muita gente. Isso aí, ele foi o rei que não era mau por assim, eu vou ser mau. Ele deixou que algumas coisas acontecessem, né? Foi deixando que algumas coisas acontecessem, e essas coisas que foram acontecendo foram sendo coisas ruins. Qual era a decisão que ele tinha que tomar? Não, antes disso eu vou contextualizar rapidinho aqui. Jeremias, ele era um profeta que dava, o profeta tem que dar notícia que Deus quer. E uma das notícias que ele estava dando, ele tinha que falar alguma coisa que Deus queria que os outros profetas, os maus profetas, não aceitavam. Os príncipes não aceitavam. E o que fizeram com Jeremias? Pegaram Jeremias, belo dia, pegaram Jeremias e jogaram num poço. Esse poço era cheio de lama e ele estava afundando. E depois que quando ele estava bastante tempo afundando lá, cataram ele e tiraram ele. E conversaram com Jeremias. O rei conversou com Jeremias e perguntou uma coisa para Jeremias. Qual era a coisa que o rei perguntou para Jeremias? O que vamos fazer? O que vamos fazer? Qual eram os dois caminhos que ele tinha? Se rebelar contra Nabucodonosor ou ficar quieto e se render. Sim, se rebelar ou ficar quieto. Se rebelar, por que se rebelar? Porque ele tinha feito um acordo com Nabucodonosor e Isso. ele não estava cumprindo o acordo. Isso, eles estavam sendo dominados por Babilônia, por Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei. E, de repente, os príncipes falaram assim, não vamos pagar tributo para esse rei, não. Vamos se rebelar. E foram se rebelar contra o rei. E o que aconteceu? Aí fecharam um cerco lá em Judá. E é bom viver cercado? A gente conversou outro dia sobre cerco. É bom viver cercado? Não. Era uma tática de guerra que faziam antigamente. Cercavam eles e aí quanto tempo eles passaram cercados? 30 meses. 30 meses. Agora imagina, a gente vive em casa, né? Eu e esses dois meninos aqui vivemos em casa, nós não vivemos em condomínio. Mas imagina só, a gente mora num condomínio, num prédio e fica cercado o prédio ou condomínio. Imagina como é que seria. Não entra quê? Não entra comida. Não entra nada. Não entra comida, não entra água, nem não água. entra Você pode ninguém. sair de lá? Não entra nem sai nada. Imagina, a primeira coisa que vão fazer, que cercou a gente, corta a internet. Já dá um tumulto, né? Já dá um tumulto para certas pessoas. Cortou, tô sem internet. Aí começa o negócio. Não, mas agora a gente acostumou sem internet. Ih, acabou a luz, acabou a água. Você imagina como é que estava lá na cidade de Judá, cercada 30 meses. Então, algumas pessoas falaram, vamos fazer o que a gente deveria fazer, voltar a pagar o tributo, que vai dar tudo certo, vamos deixar eles levar cativos, que vai dar tudo certo. Outros falaram assim, o que eles falaram? Vamos se rebelar.
Vamos nos rebelar, vamos brigar. E aí, o que Zedequias decidiu? Me explique aí. Zedequias queria continuar rebelando. Quis continuar rebelado. E deu certo isso? Não. O que aconteceu com ele? Me explique Não. aí vocês dois. Derrubaram as muralhas e levaram o povo cativo. Levavam o povo cativo, mas o quê? Aí depois, quando Mas antes de mataram, levar no povo, vamos ver primeiro a parte física. O que aconteceu? Parte física, cidade, como é que foi? eles Aconteceu? destruíram o templo. Destruíram o templo, destruíram as muralhas, destruíram as casas, destruíram tudo. E o povo? O povo foi levado. O povo Foi levado, mas foi levado assim, levou, tá tudo bem? Foi levado. guerra. Aí quando tem guerra, o que acontece? Quando não tem guerra, é levado para outro país cativo. Levaram o pessoal para outro país, morreu gente, foi um tumulto generalizado. E o que aconteceu com os Zedequias especificamente? Eles cegaram ele e ele acabou morrendo. Cegaram ele, mas o quê? Teve mais outra coisa. Então, ele tentou fugir da Babilônia, só que não deu certo. Antes de tudo isso, ele tentou fugir, só que como não deu certo, aí o rei ficou bravo com ele e aí matou algumas pessoas que ele amava na frente dele. E aí depois disso cegou ele. Pessoas que ele amava era quem mesmo? Os filhos dele Os filhos dele. e as esposas dele. Isso, matou na frente dele. E aí falou assim, olha, você tá me vendo aqui? Tô. Nabucodonosor falou, agora você não vai ver mais. E cegou ele. Ele morreu na Babilônia, sem ver a própria Babilônia. Ele morreu na Babilônia sem ver a Babilônia. Viu que coisa terrível? Tudo porque ele não obedeceu a quem? A Deus. A Deus. Não obedeceu a Deus. E o outro lado? O profeta Jeremias. O que aconteceu com Jeremias? Jeremias foi solto e pôde morar onde ele queria e ganhou muitos presentes do rei. Olha só, Jeremias, ao contrário de Zedequias, ficou solto, ganhou presentes. Ele ganhou uma moral com o rei, não é? Estava com moral. E o que significava isso? O que significava esse contato aí de Jeremias com Zedequias? O que significava? Foi um primeiro contato de Nabucodonosor com Deus. Com Deus. Um dos primeiros contatos de Nabucodonosor com Deus, além de Daniel, que foi um contato que a gente é contado, tem um livro para poder a gente entender esse contato de Nabucodonosor com Deus. Um dos primeiros contatos que ele teve foi com Jeremias, um profeta que falou assim, olha, Deus falou para mim, Nabucodonosor soube disso. Deus falou através de um profeta que eles deveriam se entregar. Esse profeta ele falou uma mensagem de Deus. E ele quis conhecer que era esse profeta, conheceu que era Jeremias. Jeremias não falou dele, não falou só dele, falou de Deus, que Deus tinha mandado a mensagem para ele. E aí ele encontrou favor com Nabucodonosor e, como vocês falaram, bem citou a Rebeca, morou onde quis, ficou tranquilo. E vem cá, mas isso pode acontecer conosco nos dias de hoje? Sim. Sim, se a gente obedecer a Deus. Hã? Se a gente obedecer a Deus. Quando a gente obedece a Deus, há boas consequências. A coisa não seria fácil eles irem cativos para a Babilônia, não seria uma vida fácil para eles, mas eles iriam ficar bem. E eles desobedeceram, eles ficaram mal. E a gente, como é que acontece essas coisas com a gente? Acontece. Acontece no nosso dia a dia? Sim, acontece. A gente fica com Deus, a gente fica bem. A gente não fica com Deus, a gente tem sofrimento, a gente tem angústia. Muitas pessoas caem em depressão, ficam mal. Por quê? Porque eles desobedecem a Deus e aí não tem base em si mesmo para poder aguentar as coisas que acontecem no dia a dia. E foi o que aconteceu com Zedequias. Eu queria que você lesse, Daniel, João 3,20, para poder a gente ter uma ideia, para a gente começar a fechar a nossa lição. João 3,20 diz: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. E o que você conclui aí sobre o que você pode falar para a gente sobre esse verso junto com a lição que a gente estudou essa semana? A gente pode dizer que como Zedequias ele não praticava o bem, ele
Ele praticava o mal, ele não conseguia enxergar o que era certo, não conseguia enxergar a luz. O que Deus queria, acabou fazendo a coisa errada. E a gente, então, a lição dessa semana, ela traz uma lição importante. A gente precisa ter sempre contato com Deus para poder a gente enxergar a luz. Para poder a gente enxergar a luz, assim, que mesmo que as coisas estejam meio duvidosas, a gente às vezes esteja com algum problema, a gente consiga enxergar a luz de Deus. Porque se a gente não enxergar a luz de Deus, a gente vai ficar andando nas trevas e querendo dar nas trevas. E isso é muito mal. A gente precisa ter, você como professor, adolescente, você como adolescente, procure manter seu contato com Deus. Você mantendo um contato com a luz, enxergando a luz, estando com a luz, Deus vai falar ao seu coração e você vai seguir um caminho de Deus, que pode até ter um pouco de sofrimento, mas você vai ter o consolo dele, o coração de Deus, o Deus vai falar no seu coração e você vai ser consolado e você vai conseguir andar nos caminhos dele, você vai ter menos sofrimento, vai ter uma vida junto com ele. Uma boa semana para você, esteja com a gente na próxima lição e até mais, até a próxima lição, até a próxima semana.